Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, psicólogo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas habilidades básicas que podem te ajudar na hora de estudar. Então, o comportamento de estudar, ele pode ocorrer de forma efetiva se você seguir 3 fatores. Um deles seria a tomada de decisão, em que você vai estabelecer metas, cronogramas de estudo, organizar a forma com que você vá estudar os conteúdos acadêmicos. A outra seria a resolução de problemas, que seriam estratégias que você possa utilizar diante de situações em que você não estiver conseguindo resolver o problema que foi proposto. E por fim, o autogerenciamento, que seria organizar o ambiente para que favoreça o comportamento de estudar. Então, para isso, você iria evitar distratores. Então, esses 3 grandes comportamentos que eu acabei de mencionar, eles derivam 4 domínios, sendo um deles organização e planejamento, estudo do conteúdo didático, pesquisa para esclarecimento de dúvidas e resolução de questões e problemas. A organização e planejamento se refere a definir um local de estudo que facilite o comportamento de estudar. Então, para isso, você deve levar em consideração o conforto, que aí envolve uma cadeira, mesa, temperatura ambiente, que facilitem, que você se mantenha por um tempo prolongado. A conveniência, que está ligado com a disposição da mesa, no sentido de que você não tenha dificuldade em manipular os materiais. Já a tranquilidade está ligada ao sentido de que não tenha distratores auditivos que possam te prejudicar. E por fim, a exclusividade, que seria definir um local que seja apenas direcionado para o estudo, que aí uma vez definido esse local, a probabilidade de quando você chegar para estudar nessa mesa, ela seja aumentada no sentido de ser exclusivo para isso. Então, se você definir um local de estudo, facilita o engajamento na atividade. Já o cronograma de estudo seria você definir uma rotina para o comportamento de estudar. Então, para isso, você pode utilizar uma agenda em que você pode separar por 3 itens, 3 categorias. Os compromissos fixos que você tem durante a semana, os períodos livres em que você vai separar para estudar e também separar um período livre para poder descansar, porque só se engajar nas atividades e não ter um tempo de descanso talvez não seja tão benéfico, no sentido de você também acabar, talvez com o tempo, pegando aversividade ao estudar. Então, por isso é importante ter um tempo para descanso. Então, como que você pode separar os materiais de estudo? A partir da proximidade, então atividades que estão mais próximas, pode ser um critério para se organizar, ou a dificuldade da disciplina, o quanto que você tem propriedade ou dificuldade, também é outro critério, e por fim, a quantidade de materiais que você precisa estudar. Então, você definindo alguns critérios de organização, você pode montar a sua rotina e estudar durante as semanas. Sobre o estudo do conteúdo didático, seria estratégias que você pode criar a fim de absorver aquele conteúdo que você está estudando. Então, antes de ler o material, você pode fazer uma inspeção do conteúdo, no sentido de olhar se tem tabelas, figuras, imagens e ler as legendas.
A partir das legendas, você consegue ter uma ideia sobre qual o conteúdo que vai ser trazido no texto, quais são os pontos mais relevantes. E uma outra forma também seria você grifar, né? Então, à medida que você vai lendo o texto, você grifa aqueles que você julgar mais pertinentes. E até mesmo criar resumos, né? Então, você pode fazer da forma que você achar que seja mais conveniente. Você pode ler um parágrafo e escrever algumas palavras-chave que faça com que você se lembre depois. Ou você pode ler um capítulo, uma seção, e posteriormente fazer um resumo daquilo que você entendeu e julgou mais pertinente, mais importante. Então, uma vez feito isso, né, se posteriormente você tiver a necessidade de consultar aquele material novamente, você não precisa ler todo o texto, mas sim você pode se basear pelo aquele conteúdo que você resumiu, pelas suas anotações. E além disso, você também pode fazer um mapa mental, né? Então, a partir dos conteúdos, dos tópicos que são trazidos no texto, você faz um mapa com as palavras-chave e pequenas definições que podem facilitar, né, assim que você vê o conteúdo, você se recordar o que o texto abordou. Em relação à resolução de questões, as estratégias são semelhantes à categoria que eu acabei de mencionar, no sentido de você criar recursos a fim de absorver o conteúdo que está sendo apresentado. Então, pensando em um cálculo de matemática, você pode transcrever aqueles dados que foram fornecidos em dados numéricos. Você pode fazer desenhos, também criar fórmulas, a fim de garantir que aquele conteúdo que está sendo apresentado textual, você consiga transcrever a fim de resolver aquele problema de matemática que foi apresentado. A pesquisa para esclarecer dúvidas ela é essencial no sentido de que você criar estratégias para quando você estiver estudando algum material e você se depare com alguma questão que você não saiba responder ou não entenda, que você tenha recursos de pesquisa para resolver essa questão. Então, digamos que você defina como estratégia pesquisar em redes de dados, no caso na internet. É importante que você defina uma base para isso, e não que você saia pesquisando site a site, porque no final das contas essa pesquisa pode demorar mais tempo do que o necessário, e você acaba prejudicando o seu horário de estudo. Também é válido estudar o material didático da disciplina que você está estudando, porque provavelmente lá talvez responda a questão até então que você se deparou. Bom, pessoal, resumindo o que eu acabei de dizer, eu acabei de passar algumas estratégias que podem te auxiliar na hora de estudar, a fim de garantir um estudo com maior qualidade, tanto no sentido de tempo, quanto de absorção de conteúdo. Então, para isso é importante que você tenha um ambiente que seja direcionado para o estudo, então, que não tenha distratores, seja um celular, televisão, videogame, que você tenha uma mesa e uma cadeira que sejam confortáveis e que sejam exclusivas apenas para o momento de estudar, e não para momentos de lazer. Também que você tenha uma rotina organizada, então estabeleça quais são os seus horários em que você tem atividades que são fixas e também os horários em que você está livre, para que daí você defina o dia que você vai estudar e o momento que você vai separar para descanso, que isso é muito importante. Também eu falei um pouquinho da resolução de problemas, seja em relação a cálculo de matemática, ou até mesmo na pesquisa de dúvidas, como na questão da leitura de textos didáticos, em que eu passei algumas estratégias para você se organizar, seja em grifar, fazer resumos, mapa mental,
Então essas estratégias elas vão garantir que você tenha uma maior qualidade no estudo e absorção do conteúdo que você se dedicou a estudar. Espero ter ajudados e qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários. Obrigado e até mais.